Antes de começar a contar essa história que mudou minha vida para sempre, quero convidar você a fazer parte da nossa família. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha compartilhar suas próprias histórias nos comentários. Cada experiência que dividimos aqui nos torna mais fortes. Eu tinha apenas 12 anos quando minha vida mudou para sempre. Era 1960 e o cheiro de terra molhada ainda está vivo na minha memória daquele dia. Nossa casa, um casebre de pau a pique no interior de Minas Gerais, mal conseguia nos proteger da chuva fina que caía. Éramos 6 irmãos, espremidos naquele espaço pequeno, com um pai alcoólatra e uma mãe que mal conseguia sorrir de tanto cansaço. A pobreza, menina, era nossa companheira de todos os dias. Muitas vezes, íamos dormir com o estômago roncando, sonhando com o dia em que teríamos comida suficiente na mesa. Naquele cenário de miséria, minha irmã mais velha, Mariana, era como um farol de esperança. Ela tinha saído de casa anos antes, prometendo fazer fortuna na capital e voltar para nos ajudar. E foi numa tarde de domingo que ela apareceu. Lembro como se fosse hoje. O barulho de um carro se aproximando fez com que todos nós corrêssemos para a janela. Era um carro novo, brilhante, tão diferente de tudo que conhecíamos que parecia ter saído de um filme. E dele desceu Mariana. Ah, como ela estava diferente! Usava um vestido florido, sapatos de salto alto e até mesmo um colar de pérolas. Para mim, ela parecia uma princesa saída de um conto de fadas. Seus cabelos, antes sempre presos em um coque apertado, agora estavam soltos e brilhantes. O sorriso no rosto dela iluminou nossa casa mais do que qualquer lamparina jamais conseguiu. Luísa! Ela me chamou, abrindo os braços. Corri para abraçá-la, sentindo o perfume doce que ela usava. Era tão diferente do cheiro de suor e terra ao qual estávamos acostumados. Como você cresceu, minha irmãzinha! Meus pais a receberam com lágrimas nos olhos, orgulhosos da filha que tinha vencido na vida. Mariana distribuiu presentes. Um rádio para papai, um chale bonito para mamãe e doces para nós, crianças. Enquanto todos se distraíam com as novidades, ela me puxou para um canto. Luísa, ela disse com aquele sorriso que parecia esconder 1000 segredos. Que tal vir morar comigo na capital? Você pode estudar em uma escola melhor e ter mais oportunidades. O que acha? Meu coração disparou. Morar na cidade grande? Estudar de verdade? Era mais do que eu jamais tinha sonhado. Olhei para meus pais, implorando silenciosamente por permissão. Mamãe hesitou por um momento, mas papai, já meio bêbado com a cachaça que Mariana trouxera, acenou positivamente. Vai ser bom para a menina, mulher. Uma boca a menos para alimentar e um futuro melhor para ela. Naquela noite, enquanto arrumava minha pequena trouxa com as poucas roupas que tinha, meu coração estava dividido entre a expectativa e o medo. Olhei para o rostinho sujo dos meus irmãos mais novos, para as mãos calejadas da minha mãe, e prometi a mim mesma que um dia voltaria para ajudá-los. Na manhã seguinte, com lágrimas nos olhos, me despedi da minha família. Vou voltar logo para visitar, prometo, disse, acenando enquanto o carro de Mariana se afastava. Mal sabia eu que aquela seria a última vez que os veria por muitos, muitos anos. A viagem para minha capital foi longa e cheia de descobertas. Pela janela do carro, vi paisagens que nunca imaginei que existissem. Mariana falava sem parar sobre as maravilhas da cidade grande. Os prédios altos, as lojas cheias de coisas bonitas, os parques onde as crianças podiam brincar. Meus olhos brilhavam de expectativa. Você vai adorar a escola, Luísa, ela dizia. Lá na capital as meninas têm chance de ser alguém na vida. Quem sabe você não vira professora ou até médica. Eu sorria, imaginando-me de jaleco branco, ajudando pessoas doentes. Ou quem sabe, numa sala de aula, ensinando outras crianças a ler e escrever. O futuro parecia tão brilhante, tão cheio de possibilidades. Mas, meu bem, a vida tem um jeito cruel de nos ensinar suas lições.
E a lição que eu aprenderia nos próximos dias seria a mais dura de todas. Porque, veja só, nem sempre aqueles que dizem nos amar têm as melhores intenções. Às vezes, o sorriso mais bonito esconde as mentiras mais feias. E eu, uma menina de 12 anos, cheia de sonhos, estava prestes a descobrir isso da maneira mais dolorosa possível. Chegamos à capital já no fim da tarde. O sol se punha, pintando o céu de tons alaranjados que eu nunca tinha visto antes. As luzes da cidade começavam a se acender, e eu estava maravilhada com tudo aquilo. Era como se tivesse entrado em outro mundo. Mariana dirigiu por ruas largas, passando por prédios tão altos que eu tinha que inclinar a cabeça para fora da janela para ver o topo. Finalmente paramos em frente a uma casa enorme, com um jardim bem cuidado e um portão de ferro trabalhado. "É aqui que você vai morar, Luísa", disse Mariana, desligando o carro. Fiquei boquiaberta. Aquela casa era maior que qualquer construção que eu já tinha visto na minha vida. "Nossa, Mariana, você mora aqui? É linda demais!" Minha irmã hesitou por um momento, e algo em seu olhar mudou. Foi só por um segundo, mas eu percebi. Ela forçou um sorriso e disse: "Vamos entrar, está ficando tarde." Confusa, segui Mariana até a porta. Uma senhora de meia-idade, vestida com roupas finas, nos recebeu. Ela olhou para mim de cima a baixo, com uma expressão que eu não consegui decifrar. "Esta é a menina?" perguntou a senhora, se dirigindo à minha irmã. "Sim, senhora Oliveira. Esta é Luísa, minha irmã mais nova", respondeu Mariana, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Era formal, quase submissa. A senhora Oliveira fez um gesto para que entrássemos. O interior da casa era ainda mais impressionante. Móveis elegantes, quadros nas paredes, um lustre de cristal no teto da sala. Eu estava tão absorta olhando tudo que quase não percebi quando Mariana começou a se despedir. "Espera, você não vai ficar?" perguntei, sentindo um nó se formar na minha garganta. Foi então que meu mundo desabou. Mariana se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos. "Luísa, meu bem, eu não moro aqui. Esta é a casa onde você vai trabalhar. A família Oliveira precisa de uma empregada, e você vai ajudá-los." Fiquei paralisada, sem entender o que estava acontecendo. Trabalhar? Mas e a escola? E os sonhos de ser médica ou professora? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mariana me abraçou friamente e disse: "É para o seu bem, irmãzinha. Você vai ter comida, um teto e quem sabe até consegue estudar um pouco. É melhor do que ficar naquela miséria, não é? Seja uma boa menina e faça tudo o que a senhora Oliveira mandar." Antes que eu pudesse reagir, antes que pudesse implorar para voltar para casa, Mariana já estava indo embora. A última coisa que vi foi ela entrando no carro, sem olhar para trás. O som do motor se afastando levou embora todos os meus sonhos e esperanças. A senhora Oliveira me conduziu por um corredor estreito, até os fundos da casa. Abriu uma porta que dava para um quarto minúsculo, mal iluminado, com uma cama de solteiro e um armário velho. "Este será seu quarto. Acorde às 5 da manhã para começar suas tarefas. Não me desaponte." Naquela primeira noite, chorei até adormecer. Chamei baixinho por minha mãe, desejando que tudo não passasse de um pesadelo. Mas quando o despertador tocou às 4h30 da manhã seguinte, a dura realidade me atingiu como um soco no estômago. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro inferno. Acordava antes do sol nascer para preparar o café da família. Depois, era uma correria sem fim. Limpar a casa enorme, lavar e passar roupas, cozinhar, cuidar do jardim. Minhas mãos, antes calejadas pelo trabalho na roça, agora ficavam em carne viva, de tanto esfregar o chão e lavar louça. A senhora Oliveira era uma patroa exigente e cruel. Nada do que eu fazia parecia estar bom o suficiente. "Você é lerda demais, menina!" ela gritava. "Se não melhorar, vou mandar você de volta para o buraco de onde veio." O senhor Oliveira mal notava minha existência, exceto quando queria reclamar de algo.
Os filhos do casal, 2 adolescentes, me tratavam como se eu fosse invisível. Ou pior, às vezes me humilhavam, derrubando coisas de propósito para eu limpar. As promessas de estudo nunca se concretizaram. Quando eu timidamente perguntei sobre essa escola, a senhora Oliveira riu. Escola? E quem vai fazer o serviço da casa? Você está aqui para trabalhar, não para estudar. Seja grata pelo teto e comida que tem. À noite, exausta e dolorida, eu me arrastava para meu quartinho nos fundos. Deitada naquela cama dura, olhava para o teto descascado e me perguntava como tinha chegado àquela situação. Por que Mariana tinha feito isso comigo? Será que minha família sabia o que estava acontecendo? Eles se importavam? Tentei fugir uma vez, cerca de 1 mês depois de chegar. Esperei todos dormirem e saí sorrateiramente pela porta dos fundos. Mas para onde ir numa cidade enorme que eu não conhecia? Sem dinheiro, sem documentos, sem ninguém para me ajudar? Depois de vagar por algumas horas, assustada com as ruas escuras e os olhares desconfiados dos poucos transeuntes, voltei derrotada. A punição por essa tentativa de fuga foi severa. Fiquei 1 semana trancada no quarto, saindo apenas para trabalhar, com direito apenas a uma refeição por dia. Isso é para você aprender a ser grata, sua ingrata, bradava a senhora Oliveira. Os meses se arrastavam, e eu via minha infância escorrer entre meus dedos como água. Enquanto outras meninas da minha idade brincavam, estudavam e sonhavam com o futuro, eu era uma prisioneira naquela casa de luxo, uma escrava dos tempos modernos. À noite, abraçada ao meu travesseiro, eu chorava silenciosamente, rezando para que alguém, em algum lugar, se lembrasse de mim e viesse me resgatar. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses em anos. E ninguém veio. Você consegue imaginar, minha querida, o que é crescer assim? Ver seus sonhos morrerem um a um, dia após dia? Sentir sua esperança se esvair como a luz do sol no fim da tarde? É como se uma parte de você morresse lentamente, sufocada pelo peso das circunstâncias que parecem grandes demais para suportar. Mas sabe, às vezes é no fundo do poço que encontramos forças que nem sabíamos que tínhamos. E foi assim comigo. Porque mesmo nos momentos mais escuros, uma pequena chama de esperança continuava acesa no meu coração. Uma voz dentro de mim sussurrava: um dia, Luísa, um dia você vai sair daqui. Um dia você vai ser livre. E foi essa voz, essa esperança teimosa, que me manteve viva nos anos que se seguiram. Porque a vida, meu bem, ela sempre encontra um jeito de seguir em frente. Mesmo quando achamos que não há mais saída, mesmo quando o túnel parece não ter fim, a luz sempre aparece. Às vezes, demora. Às vezes, dói. Mas ela vem. Oh, se vem! Os anos passaram e eu cresci naquela situação, sentindo-me cada vez mais presa e desesperançada. O espelho no banheiro dos empregados refletia uma jovem de olhos tristes, tão diferente da menina sonhadora que um dia fui. Às vezes, mal me reconhecia. Meu aniversário de 18 anos chegou sem nenhuma comemoração. Para a família Oliveira, era apenas mais um dia de trabalho. Enquanto esfregava o chão da cozinha, lembrei-me da promessa que havia feito a mim mesma anos atrás. Um dia vou sair daqui. Naquela noite, deitada na minha cama, tomei uma decisão. Não podia mais esperar que alguém viesse me resgatar. Se eu quisesse mudar minha vida, teria que ser por minhas próprias mãos. Durante meses, planejei minha fuga em segredo. Comecei a guardar moedas que encontrava ao limpar a casa, escondendo-as num buraco que fiz no colchão. Memorizei os horários dos ônibus que passavam em frente à casa, observando-os pela janela enquanto limpava. Juntei algumas roupas velhas que a senhora Oliveira ia jogar fora. Finalmente, numa noite de lua nova, quando a escuridão era minha aliada, coloquei meu plano em ação. Com o coração batendo tão forte que achei que me denunciaria, peguei minha pequena trouxa e saí pela porta dos fundos. Cada passo era um misto de medo e esperança. Corri até o ponto de ônibus mais próximo
rezando para que ninguém me visse. Quando o ônibus chegou, subi com as pernas tremendo. Entreguei as moedas ao motorista, mal acreditando que estava realmente fazendo aquilo. À medida que o ônibus se afastava, senti um peso saindo dos meus ombros. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto, mas pela primeira vez em anos, eram lágrimas de alívio. Eu estava livre. Mas a liberdade, minha querida, ela vem com um preço. E eu descobriria isso logo. Cheguei à rodoviária sem saber exatamente para onde ir. Com o pouco dinheiro que tinha, comprei uma passagem para minha cidade natal. Durante a viagem, meu coração se dividia entre o medo do desconhecido e a esperança de reencontrar minha família. Após horas de viagem, finalmente cheguei. O cheiro familiar da terra úmida me recebeu, trazendo memórias da infância. Caminhei pelas ruas de terra, reconhecendo alguns lugares, estranhando outros. Quando cheguei à nossa antiga casa, meu coração parou. O casebre estava abandonado, as paredes de pau a pique desmoronando. Não havia sinal de vida. Uma vizinha idosa, vendo minha confusão, se aproximou. "Quem é você, minha filha?" perguntou ela, me olhando com curiosidade. "Sou Luísa, filha de João e Maria. Morava aqui", respondi, sentindo um nó na garganta. O rosto da senhora se entristeceu. "Ah, minha querida, seus pais, eles faleceram há alguns anos. A bebida levou seu pai, e sua mãe não aguentou a tristeza. Seus irmãos se espalharam, cada um foi para um canto. Naquele momento senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Estava sozinha no mundo. Sem família, sem lar, sem direção. Passei a noite em um banco da praça, abraçada à minha trouxa, chorando por tudo que havia perdido. Pela infância roubada, pela família que não tive chance de reencontrar, pelos sonhos que pareciam agora tão distantes. Na manhã seguinte, com os olhos inchados e o coração pesado, percebi que tinha duas escolhas: sucumbir ao desespero ou encontrar forças para recomeçar. Lembrei-me das palavras da minha mãe, ditas há tanto tempo. "Luísa, minha filha, você é forte como as raízes do jatobá. Não importa o que aconteça, você vai encontrar um jeito de crescer e florescer." Com essas palavras ecoando na minha mente, decidi que não seria mais vítima das circunstâncias. Era hora de tomar as rédeas da minha própria vida. Voltei para Suna Capital, mas desta vez com um propósito diferente. Não seria mais uma menina assustada, mas uma mulher determinada a construir seu próprio caminho. Os primeiros meses foram duros. Dormia em albergues, fazia bicos de faxineira para sobreviver. Mas cada moeda economizada, cada noite passada em um lugar seguro, era uma pequena vitória. Com muito esforço, consegui um emprego de meio período como auxiliar de cozinha em um restaurante simples. A Dona Zulmira, uma senhora de coração grande, me deu uma chance quando viu minha disposição para trabalhar. "Menina", ela me disse um dia, "você tem garra. Me lembra eu quando era jovem. Se quiser crescer na vida, vai ter que estudar." Aquelas palavras acenderam uma chama dentro de mim. Lembrei-me dos sonhos que tinha quando criança, de ser professora ou médica. Talvez não fosse tarde demais. Com a ajuda de Dona Zulmira, me matriculei em um curso noturno para terminar o ensino fundamental. Passava os dias trabalhando e as noites estudando. Era exaustivo, mas cada página virada, cada lição aprendida, me fazia sentir mais forte, mais capaz. Lembro-me da primeira vez que consegui ler um livro inteiro sozinha. Era uma história simples sobre uma menina que sonhava em voar. Chorei ao terminar, não pela história em si, mas por perceber que, de certa forma, eu também estava aprendendo a voar. O tempo passou, e com ele vieram mais conquistas. Terminei o ensino fundamental, depois o médio. Economizei cada centavo que podia. Aos poucos, fui construindo uma vida. Aluguei um quartinho simples, mas que era só meu. Comprei meus primeiros móveis usados. Cada pequena aquisição era motivo de orgulho e gratidão. Mas sabe, minha querida, a vida tem um jeito engraçado de nos surpreender. Quando achamos que já aprendemos todas as lições,
Ela nos apresenta novos desafios, novas oportunidades de crescimento. E foi assim que, aos 25 anos, eu conheci o homem que mudaria minha vida para sempre. Seu nome era Carlos, um jovem professor que dava aulas voluntárias no centro comunitário, onde eu fazia um curso de costura. Ele tinha um sorriso gentil e olhos que pareciam enxergar além das aparências. No início, eu era tímida demais para falar com ele. Anos de abuso e isolamento haviam deixado cicatrizes profundas, mas Carlos tinha uma paciência infinita. Aos poucos, com pequenos gestos e palavras gentis, ele foi quebrando as barreiras que eu havia construído ao meu redor. Um dia, após a aula, ele me convidou para tomar um café. Hesitei. O medo ainda era um companheiro constante. Mas algo dentro de mim, talvez aquela mesma voz que me deu forças para fugir anos atrás, me encorajou a aceitar. Naquela tarde, sentados em uma pequena lanchonete, compartilhei minha história com alguém pela primeira vez. As palavras saíam como um rio represado que finalmente encontra uma saída. Chorei, ri, tremi. E Carlos ouviu tudo, segurando minha mão nos momentos mais difíceis. Quando terminei, esperava ver pena em seus olhos, mas o que vi foi admiração. "Luísa", ele disse, "você é a pessoa mais forte que já conheci. Sua história não é de derrota, é de triunfo." Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Pela primeira vez em muitos anos, senti que alguém realmente me via. Não como uma vítima, não como uma coitada, mas como uma sobrevivente. Esse foi o início de uma nova fase na minha vida. Uma fase de cura, de descobertas e, acima de tudo, de amor. Porque o amor, minha querida, tem o poder de curar até as feridas mais profundas. Ele nos ensina a confiar novamente, a sonhar novamente, a viver novamente. E foi assim, passo a passo, dia após dia, que comecei a reconstruir não apenas minha vida, mas meu coração. A jornada estava longe de terminar, mas agora eu tinha esperança. E às vezes, a esperança é tudo o que precisamos para seguir em frente. Meu relacionamento com Carlos floresceu lentamente, como uma flor delicada que precisa de cuidados para desabrochar. Ele era paciente, compreensivo e, acima de tudo, respeitoso. Cada gesto de carinho, cada palavra de incentivo, ajudava a curar as feridas do passado. Lembro-me do dia em que ele me pediu em namoro. Estávamos caminhando no parque, o sol de fim de tarde pintando o céu de rosa e laranja. Carlos parou, segurou minhas mãos e olhou nos meus olhos. "Luísa", ele disse, "sei que você passou por muito. Sei que confiança não vem fácil para você. Mas quero que saiba que estou aqui, não só hoje, mas por quanto tempo você me quiser ao seu lado. Quer namorar comigo?" Senti meu coração acelerar. Por um momento, o medo tentou se manifestar. E se fosse como Mariana? E se ele me abandonasse? Mas olhando nos olhos de Carlos, vi algo que nunca tinha visto antes. Um amor sincero, sem condições. "Sim", respondi com lágrimas nos olhos. "Sim, eu quero." Nosso namoro foi um período de descobertas e crescimento mútuo. Carlos me incentivava a continuar estudando, a perseguir meus sonhos. Com seu apoio, decidi que queria ser professora. Queria ajudar outras crianças e jovens a encontrarem seu caminho através da educação. Não foi fácil. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Houve momentos de cansaço, de dúvida. Mas Carlos estava sempre lá, me apoiando, me lembrando do quanto eu era capaz. 2 anos depois de começarmos a namorar, Carlos me pediu em casamento. Foi uma cerimônia simples, apenas nós dois e alguns amigos próximos que havíamos feito ao longo do caminho. Dona Zulmira, a senhora que me deu minha primeira chance no restaurante, foi minha madrinha. No dia do casamento, enquanto me olhava no espelho, vestida de noiva, mal podia acreditar na mulher que via refletida. Não era mais aquela menina assustada, nem a jovem desesperançada. Era uma mulher forte, determinada, amada.
A vida de casada trouxe novos desafios e alegrias. Mudamos para um apartamento pequeno, mas que era nosso lar. Continuei estudando, agora com o objetivo de me formar em pedagogia. Carlos, sempre ao meu lado, comemorava cada conquista como se fosse sua. Foi durante meu último ano de faculdade que descobri que estava grávida. A notícia veio como uma surpresa, trazendo consigo uma mistura de alegria e medo. Será que eu seria uma boa mãe? Será que saberia amar e cuidar de uma criança, depois de tudo que passei? Carlos, percebendo minha apreensão, me abraçou forte. Luísa, ele disse, você tem tanto amor para dar. Nosso filho será o mais amado e cuidado do mundo. A gravidez foi um período de transformação, não apenas do meu corpo, mas da minha alma. Cada movimento do bebê era um lembrete de que a vida sempre encontra um caminho para florescer, mesmo nos terrenos mais áridos. Nossa filha, Maria Clara, nasceu numa manhã de primavera. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, senti um amor tão grande que pensei que meu coração fosse explodir. Olhando para aquele rostinho perfeito, fiz uma promessa silenciosa. Minha filha, você nunca conhecerá o abandono ou o medo que eu conheci. Você será amada, protegida e terá todas as oportunidades que eu não tive. Os anos que se seguiram foram de muita alegria, mas também de muito trabalho. Conciliar a maternidade, o trabalho e os estudos não foi fácil. Houve noites em claro, momentos de dúvida, dias em que o cansaço parecia insuportável. Mas a cada sorriso de Maria Clara, a cada "mamãe, te amo", sussurrado antes de dormir, eu encontrava forças para continuar. Finalmente, aos 32 anos, realizei meu sonho. Me formei em pedagogia. No dia da minha formatura, com Maria Clara nos braços e Carlos ao meu lado, senti uma felicidade que jamais imaginei ser possível. Comecei a trabalhar como professora em uma escola pública. Cada criança que entrava na minha sala de aula era uma oportunidade de fazer a diferença, de ser para elas o que eu gostaria que alguém tivesse sido para mim quando criança. Um dia, durante uma aula, notei uma menina quieta no fundo da sala. Seus olhos tinham aquela mesma tristeza que eu conhecia tão bem. Após a aula, chamei-a para conversar. Descobri que ela vivia em situação de vulnerabilidade, com uma família desestruturada. Naquele momento, senti que minha história de vida tinha um propósito maior. Comecei a me dedicar especialmente a alunos como ela, criando projetos na escola para apoiar crianças em situações difíceis. Não podia mudar o passado delas, mas podia ajudar a construir um futuro melhor. Os anos passaram e nossa família cresceu. Tivemos mais um filho, João Pedro. Nosso lar era cheio de amor, risadas e, sim, às vezes caos, mas era nosso e era perfeito. Conforme meus filhos cresciam, me vi enfrentando novos desafios. Como contar a eles sobre meu passado? Como explicar por que não tinham avós, tios ou primos por parte de mãe? Decidi que a honestidade era o melhor caminho. Quando achei que estavam prontos, sentei com eles e contei minha história. Falei sobre Mariana, sobre os anos difíceis, sobre como encontrei força para recomeçar. Maria Clara, já adolescente, me abraçou chorando. "Mãe, você é minha heroína", ela disse. João Pedro, mais novo, ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou: "Mamãe, você acha que a tia Mariana se arrependeu?" Aquela pergunta me pegou de surpresa. Em todos esses anos, eu tinha evitado pensar em Mariana. A mágoa e a dor ainda estavam lá, enterradas, mas presentes. "Não sei, meu amor", respondi honestamente. Mas o que ela fez me ensinou uma lição importante. Devemos de sempre tratar os outros com amor e respeito, porque nunca sabemos as batalhas que eles estão enfrentando. Naquela noite, deitada ao lado de Carlos, refleti sobre minha jornada. Da menina assustada à mulher realizada que eu me tornara. Percebi que, apesar de tudo, não guardava ódio no coração. O perdão, descobri, não era sobre esquecer o passado, mas sobre não deixar que ele controlasse meu futuro.
E foi com esse pensamento que adormeci, grata pela vida que construí, pelos amores que encontrei e pela força que descobri dentro de mim. Porque, no fim das contas, nossa história não é definida pelos momentos em que caímos, mas por quantas vezes nos levantamos e seguimos em frente. Os anos se passaram, trazendo consigo novas alegrias e desafios. Vi meus filhos crescerem, se formarem, seguirem seus próprios caminhos. Maria Clara decidiu seguir meus passos e se tornou professora, enquanto João Pedro optou pela medicina. Vê-los realizados e felizes era a maior recompensa que eu poderia ter. Minha carreira como educadora também floresceu. De professora, passei a coordenadora pedagógica e, eventualmente, diretora da escola onde comecei. Cada passo era uma oportunidade de fazer a diferença na vida de mais crianças e jovens. Lembro-me de um dia, já com os cabelos grisalhos e algumas rugas no rosto, quando uma ex-aluna veio me visitar na escola. Ela tinha lágrimas nos olhos quando me abraçou. "Dona Luísa", ela disse, "vim agradecer. A senhora mudou minha vida. Quando achei que não tinha mais esperança, a senhora me mostrou que sempre é possível recomeçar." Naquele momento, senti que minha vida tinha ganhado um sentido ainda maior. Percebi que minha história de superação não era apenas minha, mas podia inspirar e ajudar outros a encontrarem força em seus momentos difíceis. Foi então que decidi escrever um livro. Não por vaidade ou busca de fama, mas para compartilhar minha jornada e, quem sabe, tocar o coração de pessoas que estivessem passando por situações semelhantes. O processo de escrita foi terapêutico e desafiador. Reviver certas memórias doía, mas também me ajudou a fazer as pazes com meu passado. Carlos, como sempre, foi meu maior apoio, me incentivando nos momentos em que pensei em desistir. Quando o livro foi publicado, não esperava muito. Para minha surpresa, ele tocou o coração de muitas pessoas. Recebi cartas e mensagens de leitores de todo o país, compartilhando suas próprias histórias de luta e superação. Uma dessas cartas, no entanto, mudou tudo. Era uma carta de Mariana. Minha mão tremia ao abrir o envelope. Depois de tantos anos, o que minha irmã poderia querer dizer? Por um momento pensei em jogar a carta fora, sem ler. Mas algo dentro de mim, talvez aquela mesma força que me fez sobreviver a tantas adversidades, me fez abri-la. "Querida Luísa", começava a carta, "não sei se tenho o direito de te chamar assim depois de tudo que fiz. Li seu livro e cada palavra foi como uma faca no meu coração. Não há desculpas para o que fiz, mas quero que saiba que não houve um dia sequer em que não me arrependesse amargamente. Passei anos tentando te encontrar para pedir perdão, mas talvez tenha sido covarde demais para enfrentar o mal que causei. Sei que provavelmente é tarde demais, mas preciso dizer, sinto muito, do fundo da minha alma. Você merecia uma irmã melhor, uma vida melhor. Admiro a mulher forte e incrível que você se tornou, apesar de tudo que fiz. Se um dia puder me perdoar, seria mais do que mereço. Com amor e arrependimento, Mariana." Sentei-me, sentindo como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Tantas emoções me invadiram. Raiva, tristeza, confusão e, surpreendentemente, alívio. Carlos, vendo minha agitação, sentou-se ao meu lado, segurando minha mão em silêncio. Passei dias refletindo sobre aquela carta. O que fazer? Ignorá-la e seguir com minha vida? Ou dar uma chance ao perdão e à reconciliação? Depois de muita reflexão e conversas com Carlos e meus filhos, decidi responder. Não foi fácil encontrar as palavras certas, mas escrevi com o coração aberto. "Mariana, sua carta me pegou de surpresa. Por muitos anos carreguei a dor do que aconteceu, mas aprendi que o perdão não é sobre esquecer o passado, é sobre não deixar que ele controle nosso futuro. Não posso prometer que seremos as irmãs que deveríamos ter sido, mas estou disposta a dar um passo em direção à cura. Se quiser, podemos nos encontrar e conversar. Luísa." Semanas depois, num café tranquilo, reencontrei Mariana.
O tempo tinha deixado suas marcas nela também. Seus olhos, antes cheios de ambição, agora carregavam o peso do arrependimento. Nossa conversa foi difícil, emotiva. Mariana me contou sobre os anos de remorso, sobre como a culpa a consumiu. Eu compartilhei minha jornada, os desafios que enfrentei, a vida que construí. Não saímos dali como melhores amigas, nem como se nada tivesse acontecido. Mas demos o primeiro passo em direção à cura. Percebi que perdoar Mariana não era sobre ela. Era sobre me libertar do peso que eu carregava. Nos anos que se seguiram, mantivemos contato. Aos poucos, reconstruímos uma relação. Não era perfeita, mas era real, baseada na honestidade e no desejo mútuo de fazer as pazes com o passado. Mariana conheceu meus filhos, meus netos. Tornou-se parte da nossa família. Não como a irmã que eu sonhava ter quando criança, mas como alguém que, assim como eu, aprendeu com os erros e buscava redenção. Essa experiência me ensinou que o perdão é uma das forças mais poderosas que temos. Não apaga o passado, mas nos liberta para vivermos plenamente o presente e o futuro. Hoje, aos 75 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia. Cheia de desafios, sim, mas também de amor, de conquistas e de lições aprendidas. Vejo a menina assustada que fui, a jovem determinada que me tornei, a mãe dedicada, a educadora apaixonada. E sabe de uma coisa? Não mudaria nada. Cada momento, cada lágrima, cada sorriso me trouxe até aqui, me fez quem sou. Quando meus netos me perguntam sobre minha vida, conto minha história não com tristeza, mas com orgulho. Orgulho de ter sobrevivido, de ter superado, de ter amado e perdoado. Porque, no fim das contas, é disso que a vida se trata. De aprender, crescer, amar e, acima de tudo, de nunca, jamais desistir. Parte 6. Hoje, sentada na varanda da minha casa, observando meus netos brincarem no jardim, sinto uma paz que jamais imaginei ser possível. O aroma do café recém-passado se mistura com o perfume das rosas que Carlos e eu plantamos juntos há tantos anos. É um momento de pura gratidão. Minha vida, com todos os seus altos e baixos, me ensinou lições preciosas que tento passar adiante. Para meus filhos, netos e para todos os jovens que cruzaram meu caminho ao longo dos anos como educadora, sempre digo: nunca subestime sua força interior. Ela está aí, mesmo quando você acha que não tem mais nada. É essa força que te faz levantar toda vez que você cai. O perdão não é fraqueza. É a maior prova de força que existe. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o mal que te fizeram. Significa se libertar do peso do rancor e seguir em frente. Educação é a chave que abre todas as portas. Não importa de onde você veio ou o que passou. O conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Amor e compaixão são as maiores forças do mundo. Use-as sempre, especialmente com aqueles que parecem não merecer. Sua história não define seu futuro, mas te dá as ferramentas para construí-lo. Use suas experiências, boas e ruins, como degraus para alcançar seus sonhos. Olhando para trás, vejo que minha jornada foi muito mais do que uma história de superação pessoal. Foi um testemunho do poder da resiliência humana, da capacidade de transformar dor em propósito e da importância do amor e do perdão em nossas vidas. Meu livro, que começou como uma forma de cura pessoal, se tornou uma fonte de inspiração para muitos. Recebi convites para dar palestras em escolas, universidades e até mesmo em programas de televisão. Cada vez que compartilhava minha história, via nos olhos das pessoas um brilho de esperança se acender. Percebi que, ao contar minha jornada, estava dando voz a tantos outros que passaram por situações semelhantes. Um dos momentos mais marcantes foi quando fui convidada para falar em um abrigo para meninas em situação de vulnerabilidade. Olhando para aqueles rostos jovens, tão cheios de medo e desconfiança, me vi refletida. Compartilhei minha história sem reservas, mostrando a elas que,
Não importa quão escuro pareça o caminho, sempre há esperança. Ao final da palestra, uma menina de uns 14 anos se aproximou timidamente. Senhora, ela disse com voz trêmula, eu achava que minha vida tinha acabado. Mas, ouvindo sua história, percebi que posso escolher recomeçar. Obrigada por me dar esperança. Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Percebi que minha missão ia além de ser professora ou escritora. Era ser um farol de esperança para aqueles que se sentiam perdidos na escuridão. Com o tempo, Carlos e eu decidimos criar uma fundação. Nosso objetivo era ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas apoio educacional, mas também suporte emocional e psicológico. Queríamos dar a eles as ferramentas que eu não tive quando criança: educação, amor e a certeza de que eles importavam. Ver essa fundação crescer e impactar vidas se tornou uma das maiores alegrias da minha vida. Cada criança que conseguíamos ajudar era como se estivéssemos resgatando um pouco daquela menina assustada que fui um dia. Mariana, em seu processo de redenção, se tornou uma colaboradora ativa da fundação. Vê-la se dedicar a ajudar outras crianças foi uma prova de que as pessoas podem mudar, de que o arrependimento sincero pode levar a ações transformadoras. Hoje, aos 75 anos, olho para o caminho que percorri com um misto de admiração e humildade. Admiro a força que não sabia que tinha, a capacidade de perdoar que descobri ao longo do caminho e o amor que encontrei e cultivei. Sinto-me humilde diante das oportunidades que a vida me deu de crescer, aprender e fazer a diferença. Carlos, meu companheiro de todas as horas, agora com os cabelos brancos e o andar mais lento, continua sendo meu porto seguro. Nosso amor, que floresceu em meio a tantas adversidades, é prova de que quando dois corações se unem com propósito e compaixão, não há limite para o que podem alcançar. Meus filhos, Maria Clara e João Pedro, seguiram seus próprios caminhos, mas carregam consigo os valores que tentamos lhes ensinar. Vê-los criar seus próprios filhos com amor e dedicação é uma das maiores alegrias que poderia experimentar. E quanto a mim? Bem, continuo aprendendo, crescendo, me surpreendendo com as pequenas maravilhas da vida. Cada dia é uma nova oportunidade de agradecer, de amar, de fazer a diferença na vida de alguém. Se pudesse deixar uma mensagem final, seria esta: nunca subestime o poder de um ato de bondade, de uma palavra de encorajamento, de um gesto de amor. Você nunca sabe como sua ação pode impactar a vida de alguém. Seja a luz que você gostaria de ter visto na escuridão. E lembre-se, meu bem, sua história não termina nos capítulos difíceis. Você sempre tem o poder de virar a página e começar um novo capítulo. A vida, com toda a sua beleza e desafios, está sempre nos dando a chance de recomeçar. Então, o que você está esperando? Vá, viva, ame, perdoe, cresça. Sua história está apenas começando. E assim, queridos ouvintes, chego ao fim desta narrativa. Espero que minha história tenha tocado seus corações e, quem sabe, inspirado vocês a olharem para suas próprias jornadas com mais compaixão e esperança. Se esta história significou algo para você, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que possa precisar ouvir uma mensagem de superação. Suas ações nos ajudam a continuar espalhando esperança e inspiração. Lembre-se, cada um de vocês tem uma história única e poderosa para contar. Nunca subestime o impacto que sua jornada pode ter na vida de outras pessoas. Obrigada por me ouvirem e até a próxima.